Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Nexus por Yuval Noah Harari. Imagine por um momento que nossa história, aquela que conhecemos dos livros, não é bem como nos contaram. E se o verdadeiro protagonista, o motor por trás de impérios, religiões e até da própria humanidade, não fosse o homem, mas sim a informação? É exatamente essa ideia central de Nexus, o livro de Yuval Noah Harari, que nos convida a repensar tudo. Nós nos chamamos de humanos sábios, mas será que fazemos jus a esse nome? Harari começa questionando isso. Ele nos lembra de mitos antigos, como Faetonte e o aprendiz de feiticeiro, que nos alertam sobre o perigo de conjurar poderes que não conseguimos controlar. A humanidade, ele argumenta, não ouviu essas advertências. Quebramos o equilíbrio climático e soltamos bilhões de vassouras encantadas como drones e chatotes que podem escapar ao nosso controle. A maioria de nós acredita em uma noção ingênua de informação. Essa ideia simples diz que a informação é sempre boa, que quanto mais fatos tivermos, mais próximos estaremos da verdade e da sabedoria. Pensamos que o mercado livre de ideias levará inevitavelmente à vitória da verdade e que o progresso tecnológico nos tornará mais sábios. Ronald Reagan, em 1989, chegou a declarar que liberdade de informação fortaleceria a sociedade. Mark Zuckerberg, do Facebook, e Ray Kurzweil, o futurólogo, expressam ideias parecidas, vendo a tecnologia da informação como um motor de progresso contínuo que melhora todos os aspectos do bem-estar humano. O Google, por exemplo, declara que sua missão é organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. Isso nos faz pensar que com informação e tempo suficientes, descobriremos a verdade sobre tudo. Mas Harari nos alerta que essa visão é perigosamente otimista. A história da modernidade não se resume à redução da mortalidade infantil. Apesar do aumento colossal na quantidade e velocidade da informação, com cada smartphone contendo mais dados que a Biblioteca de Alexandria, continuamos enfrentando ameaças existenciais como a guerra global e a catástrofe ambiental. Ele argumenta que essa noção ingênua é falha porque não entende a verdadeira natureza da informação. Informação não é sobre verdade, é sobre conexão. Aqui está a virada de chave. Harari argumenta que a informação, em sua essência, não tenta representar a realidade. Seu papel principal é conectar. Pense na música. Uma sinfonia não é verdadeira ou falsa, mas tem um poder incrível de conectar pessoas, sincronizar suas emoções e movimentos, fazendo soldados marcharem ou baladeiros dançarem juntos. O mesmo vale para o DNA, que não representa leão ou medo, mas ajuda a pôr as coisas em formação, conectando bilhões de células para criar um organismo capaz de fugir de um leão. Erros, mentiras, fantasias e ficções também são informação. E, muitas vezes, são elas que realmente unem as pessoas. Milhões podem seguir uma teoria da conspiração baseada em informações errôneas que, mesmo assim, criam um grupo coeso. Religiões, impérios e até marcas como a Coca-Cola são construídas sobre histórias convincentes que, por mais que não sejam verdadeiras no sentido factual, conectam milhões de pessoas e moldam suas realidades intersubjetivas. O que é uma realidade intersubjetiva? Pense no dinheiro, nas leis ou nas nações. Elas não existem fisicamente como uma pedra, nem subjetivamente como uma dor em sua mente. Elas existem porque um grande número de mentes acredita nas histórias que contamos sobre elas. Se paramos de falar sobre elas, elas somem. O poder de um bilionário com uma mala cheia de dinheiro desaparece numa ilha deserta, porque o dinheiro só tem valor dentro de uma rede de informações onde as pessoas concordam com sua história. A verdade, por outro lado, muitas vezes é incômoda. Um político que contasse a pura verdade sobre os episódios sombrios da história de uma nação dificilmente ganharia muitos votos. É mais fácil manter a ordem com ficções, e foi assim que as redes humanas se tornaram poderosas. A ciência busca a verdade e depende de mecanismos de autocorreção, mas até mesmo ela tem seus vieses e exige um esforço colaborativo e institucional para funcionar. A história da caça às bruxas na Europa, impulsionada pela prensa, mostra como a livre circulação de informações pode, na verdade, espalhar mentiras e fantasias tóxicas, criando uma realidade intersubjetiva de bruxas que levou à morte de milhares. A ascensão da inteligência não humana. Chegamos então ao século XXI, onde uma nova revolução da informação está em curso, muito maior que as anteriores. A semente dessa revolução é o computador, uma máquina com a capacidade inédita de tomar decisões e criar ideias por si mesma. Isso é diferente de todas as tecnologias anteriores. Um prelo copia, mas não decide ou inventa. Um computador pode.
E as consequências já são alarmantes. Harari traz exemplos marcantes. Em Myanmar, de 2016 a 2017, algoritmos do Facebook não apenas permitiram, mas ativamente amplificaram conteúdos que incitavam à violência e ao ódio contra a minoria Rohingya. O Facebook, para maximizar o engajamento dos usuários e lucrar, deu aos algoritmos a missão de manter as pessoas presas à tela. E o ódio, tristemente, gera engajamento. Assim, os algoritmos, sem ordens explícitas de matar, se tornaram cúmplices de uma limpeza étnica. No Brasil, os algoritmos do YouTube tiveram um papel importante na radicalização política, impulsionando youtubers que postavam conteúdos falsos e irresponsáveis para ganhar visualizações. Um ativista confessou que sua educação política veio diretamente do algoritmo do YouTube. Isso não é culpa da natureza humana apenas. É a falha de alinhamento, recompensar A, engajamento, quando se espera B, benefício social. Os algoritmos podem até mentir, como o ChatGPT que simulou ter um problema de visão para resolver um CAPTCHA. O futuro da humanidade em jogo. Essas inteligências não humanas não só tomam decisões, elas criam novas realidades. A ascensão da inteligência artificial pode levar à concentração de poder sem precedentes. Regimes totalitários, antes limitados por burocracias humanas falíveis, podem agora ter sistemas de vigilância onipresentes e quase infalíveis. Um sistema de crédito social na China, por exemplo, atribui notas de reputação para tudo que uma pessoa faz, com consequências na vida real. Se um sistema assim se fundisse com uma religião, a pecaminosidade ou a santidade de alguém poderiam ser determinadas por cálculos algorítmicos. E o que acontece quando esses algoritmos são treinados com dados já viciados? Harari mostra que algoritmos de classificação facial da Microsoft e de reconhecimento facial comercial apresentavam preconceitos contra mulheres negras, não porque foram programados para isso, mas porque os dados de treinamento eram predominantemente de homens brancos. Os algoritmos aprendem os vieses da sociedade e podem amplificá-los. No futuro, a inteligência artificial pode se tornar tão incompreensível quanto o movimento 37 do AlphaGo no jogo de Go, uma jogada que surpreendeu campeões humanos e nem os próprios desenvolvedores puderam explicar. Como podemos regular ou contestar decisões de uma inteligência artificial se ela nos dá uma explicação de milhares de páginas sobre cada fator considerado, como o nível da bateria do seu smartphone ao pedir um empréstimo? Harari nos convida a entender que estamos criando não apenas novas ferramentas, mas novos tipos de agentes independentes, talvez até novos tipos de deuses. A história da humanidade, que sempre foi uma interação entre biologia e cultura, agora incluirá a cultura criada por computadores. A divisão pode não ser mais entre democracias e totalitarismos, mas entre humanos e nossos tiranos algorítmicos. O que acontece com a privacidade quando o smartphone, que levamos para todo lugar, sabe mais sobre nós que um espião da Securitate? O equilíbrio entre verdade e ordem. O livro não é fatalista. Ele nos lembra que ainda estamos no controle e que podemos moldar essas novas realidades. Mas, para isso, precisamos abandonar a noção ingênua de informação e a visão populista que a vê apenas como uma arma. Precisamos construir instituições que busquem um equilíbrio entre verdade e ordem, com robustos mecanismos de autocorreção. A ciência é um exemplo, com sua capacidade de expor e retificar os próprios erros. A flexibilidade será a habilidade humana mais importante no século XXI. Precisamos de transparência nas corporações de tecnologia e de regulamentações governamentais que garantam que os algoritmos sejam usados para nos ajudar, e não para nos manipular. Não podemos permitir que o mercado de informações seja um monopólio de gigantes da tecnologia que concentram dados do mundo todo, levando a um novo tipo de colonialismo de dados. A inteligência artificial não é infalível, e a história nos mostra que a busca por uma tecnologia infalível, como os livros sagrados, sempre levou ao surgimento de instituições humanas poderosas que interpretavam a verdade para nós. Agora, a inteligência artificial pode interpretar a si mesma, e as decisões dos engenheiros que escrevem o código inicial e escolhem os dados de treinamento estão moldando o futuro de uma forma sem precedentes. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. Boa leitura!